E agora, revisando, meu caro aluno, vamos lá então. Olha só, fica ligado aí agora, porque nós vamos fazer os comentários, tá, do conteúdo que você aprendeu durante essa aula de número 23, onde nós vimos sobre propriedades periódicas, né? Então, revisando aqui, nós temos que propriedades periódicas, nós vimos raio atômico, variando nos períodos da direita para a esquerda e na família de cima para baixo. Vimos também energia de ionização, que era a energia, necessária para retirar um átomo quando ele está no estado gasoso. Então, variando no período da esquerda para a direita e da família de baixo para cima. Vimos também eletronegatividade, que é a tendência que o átomo tem, de atrair elétrons. Portanto, olha só, a variação acontece nos períodos, quanto mais à direita, maior a eletronegatividade. E quanto maior, mais acima da tabela periódica, da família, maior a sua eletronegatividade. Se nós vimos sobre eletronegatividade, eletropositividade, o que acontece? Ela varia da direita para a esquerda no período e de cima para baixo na família. Com relação à variação do raio atômico em uma família, nós aprendemos que em um grupo o raio atômico aumenta de cima para baixo, porque vai existir um aumento do número de camadas ocupadas por elétrons. E se tratando, olha lá, nós vimos o lítio, o sódio e o rubídio, todos eles numa mesma família. Lítio, sódio, rubídio, ok? E aí, consequentemente, o rubídio tem maior número de camadas, tem maior número atômico, portanto, o seu raio atômico ele é cada vez maior em relação ao sódio e em relação ao lítio. Na sequência, então, a gente pode observar isso considerando os elementos químicos quando eles estão numa mesma família ou quando eles estão no mesmo grupo. Tratando-se do período, o que é período mesmo, hein? Período significa dizer as linhas horizontais. E como é que se comporta o raio de um átomo? Então, diz que em um período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Porque, para o mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem carga nuclear menor. Olha, mas por que possui carga nuclear? Porque aqui nós estamos falando dos prótons. Então, se a tabela periódica é organizada na ordem crescente de número atômico, então, à direita existe, quem está à direita no mesmo período, tem maior número de prótons. Lógico, o raio diminui com relação ao lado que apresenta menor carga nuclear. E considerando o sódio, que tem número atômico 11, com o cloro, que tem número atômico 17, e estão no mesmo período, podemos afirmar que, olha aí, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Então, lógico que o sódio, ele tem um raio atômico muito maior do que o cloro. Aí, meu aluno, esperando ter contribuído com você, com o seu aprendizado, nesta revisão, quero desejar a você uma boa atividade na resolução dos sala de aula, atividade de sala, valeu? Então, resolva a sua atividade de sala e fique certo que logo em seguida estarei de volta para os devidos comentários. Boa sorte e me aguarde que eu volto já já.
E aí, meu caro aluno, então beleza? Ótimo. Então agora você, na sala de aula, conseguiu resolver suas questões, logicamente, muitas vezes socializando com seus colegas, a gente sabe disso. O próprio professor, o meu colega professor presencial, que muito tem incentivado você na sala de aula. Então agora eu vou comentar cada questão da atividade para esclarecer algumas dúvidas que eventualmente você ficou com elas, tá bom? Vamos lá então olhar, vamos verificar então a primeira questão, o que que diz? A primeira questão diz o seguinte: com relação às propriedades periódicas, os elementos que apresentam maior energia de ionização são da família 2. Então, você lembra o que é energia de ionização? Energia de ionização é a energia oferecida, mínima necessária, digamos, para retirar um elétron do átomo no seu estado gasoso, no seu estado fundamental. Então, você está lembrado como é que varia a energia de ionização da tabela periódica? Diante disso, com relação à energia de ativação, quem são aqueles que apresentam maiores energias de ionização? É só você lembrar onde é que estão os metais alcalinos terrosos, onde é que estão os gases nobres, onde é que estão os halogênios, onde é que estão os metais alcalinos e onde é que estão os calcogênios. Tá lembrado então? Ó, metais alcalinos terrosos é a família 2A, do grupo 2. Gases nobres da família 8A, que é o grupo 18. Halogênio do grupo 17, que é da 7A. Metais alcalinos da 1A e calcogênio. Então, comparando na tabela periódica. Afinal, qual desses apresentam maiores energia de ionização? Então, nós estamos falando em relação às famílias, tá legal? Olha, a energia de ionização das famílias. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? A letra D ou a letra E? Vamos lá então? Olha só. Parabéns para aqueles que, olha aí, referiu-se aos gases nobres. Por quê? Olha lá, vamos no comentário? Então, por que foi os gases nobres e a letra B? É que em um mesmo período a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Como a família dos gases nobres se localiza na extremidade mais à direita da tabela periódica, isso corresponde aos elementos que apresentam maior energia de ionização. Então, você lembrando aqui da tabela periódica, tá certo? É só relembrar, ó. Você tinha a tabela periódica que, olha aí, os gases nobres, eles estão aqui, ó, tá bom? No grupo 18. Então, olha aí, partindo da esquerda para a direita, em relação aos demais, exatamente são os gases nobres que apresentam, tá bom? Maior energia de ionização. Então, independente do período, sempre lá dos gases nobres, eles vão ter a maior energia de ionização, beleza? Então, esperando ter parabéns para aqueles que realmente assinalaram a letra B e os comentários aqui para ajudar no seu raciocínio. Agora, com relação à questão 2. Com relação à questão 2, dizemos que em qual das transformações a seguir, no sentido indicado, a energia envolvida mede o chamado potencial de ionização. E você está lembrado que potencial de ionização é sinônimo de energia de ionização. Logo, será que é a letra A,
onde o cloro gasoso ganha um elétron se transformando em ânion, Cl-. Letra B, 2-cloro gasoso se transforma em Cl2. Na letra C, o íon H+, mais o H- se transforma em H2O. Na letra D, o Na gasoso se transforma em Na+, mais um elétron. E na letra E, o hidrogênio iônico, aquoso, ganha elétron, formando meia molécula de H2. E aí, diante do que você viu nos enunciados, diante do que você viu nas teorias, nos comentários e na revisão, o que realmente fica melhor para você entender? Parabéns para você que escolheu a letra D. Olha lá. O sódio do estado gasoso, tá bom? Ele, quando ganha a energia, ou seja, potencial de ionização, se transforma no sódio iônico, no íon sódio, Na+, liberando, portanto, um elétron. Valeu? E agora, na sequência, o comentário. O potencial de ionização é a energia necessária para que o mol de átomo do estado gasoso sofra ionização, se transforme em um íon. Lógico que o sódio, sendo assim, o sódio do estado gasoso sofreu uma ionização quando ele liberou, portanto, um elétron. E olha só, ok? Então não se fala de 2 mols. Eu tenho aqui, ó, 1 mol, digamos assim, um Na gasoso. Por que que ele liberou um elétron se transformando em um íon? Porque, com certeza, ele ganhou energia de ionização, certo? Se ele ganhou a energia de ionização, a primeira coisa, não poderia ser a letra E, porque o hidrogênio está no estado aquoso. Não poderia ser a letra C, porque, olha lá, o hidrogênio continua no estado aquoso, dissolvido em água, e a hidroxila OH- também. Com certeza, a letra B não seria, porque na letra B está falando 2 mol de Cl, e é sempre para cada mol de um átomo. Agora, a letra A está dizendo que o cloreto ganhou um elétron, e na realidade não é. Quando ele ganha energia, automaticamente o elétron ele é desprezado, ele é arrancado. E aí, se o sódio tem 11 prótons e 11 elétrons, então ele perdeu um elétron, ficou com 11 prótons e 10 elétrons. Por isso ele ficou o Na+. E é exatamente o que nós vimos no comentário. Porque potencial de ionização é a energia necessária para que um mol de átomos, quando está no estado gasoso, sofra ionização, perca um elétron da última camada. E ao perder um elétron da última camada, consequentemente, ele vai ficar com uma carga positiva a mais. E aí, aquele átomo de sódio, no estado gasoso, sofreu uma ionização, liberando um elétron. Valeu? Agora, decolando para o futuro, vamos verificar o comentário sobre a terceira questão. E na terceira questão, dizemos o seguinte, ó. Analisando a classificação periódica dos elementos químicos, isto é, a tabela periódica em si, associando-se, lógico, às propriedades periódicas que você viu, então pode-se afirmar que, né? Porque quando ele fala
Classificação periódica dos elementos químicos. Essas alturas você já sabe. A organização, que é na ordem crescente de número atômico, e você já conheceu também as principais propriedades periódicas, que foram elas: energia de ionização ou potencial de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, e você viu raio atômico. Foi isso? Lógico. Analisando a classificação periódica dos elementos químicos, o que podemos afirmar? Será que o que está na letra A? O raio atômico do nitrogênio é maior do que o do fósforo. B. A afinidade eletrônica do cloro é menor do que a do fósforo. C. O raio atômico do sódio é menor que o do magnésio. Letra D. A energia de ionização do alumínio é maior do que a do enxofre. Ou ainda, a energia de ionização do sódio é maior do que a do potássio. Então, para isso, vocês viram como se organiza a tabela periódica, vocês viram como variou o raio atômico nos períodos e nas famílias, você viu como variou a energia de ionização nos períodos e da família, não é isso? Você aprendeu também sobre eletronegatividade, eletropositividade. Mas, no geral, pensando bem, qual a alternativa você, meu aluno, olha, analisando, falando, primeiro nós não vimos afinidade eletrônica, não é isso? Nós conhecemos, basicamente, energia de ionização e raio atômico, então fica fácil de, nessa questão, você interpretar e assinalar qual a alternativa correta. Portanto, A, B, C, D ou E? Aí sim, olha só. Parabéns, meu aluno, para aquele que diz que, analisando a posição do sódio e do potássio, concluímos que a energia de ionização do sódio é maior do que a do potássio. Então, vejamos o seguinte, olha. Consequentemente, o comentário. A energia de ionização aumenta nas famílias de baixo para cima. Sendo assim, o sódio apresenta energia de ionização maior do que o potássio. Então, o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Se a energia de ionização aumenta na família de baixo para cima, automaticamente nós sabemos que o sódio tem maior energia de ionização do que o potássio. Quer dizer, para você tirar um elétron do sódio no estado gasoso, você tem que fornecer mais energia do que quando você vai tirar um elétron do átomo de potássio quando está no estado gasoso. Valeu aí, meu caro aluno? Então, olha só. Você já aprendeu sobre a organização dos elementos químicos da tabela periódica, que ela é organizada na ordem crescente do número atômico. Ok? Que a tabela periódica existe linhas horizontais, períodos e famílias. E hoje você aprendeu sobre as propriedades periódicas, raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Valeu? Esperando ter contribuído para o teu aprendizado, desejamos sucesso e até a próxima aula. Valeu?